E vamos falar sobre o aumento do limite de jogadores estrangeiros em competições nacionais. Antes eram permitidos 5 jogadores relacionados por partida, agora 7 jogadores estrangeiros. Vamos falar sobre isso, repercutir a notícia que está lá no aplicativo da OneFootball e vou colocar o meu ponto de vista. Já adianto que sou favorável sim a esse aumento, mas eu também quero a sua opinião aqui nos comentários, independente se você concorda ou discorda da minha opinião, fala a sua aqui nos comentários. Mas antes quero falar da OneFootball, como eu já adiantei aqui, a matéria está lá no aplicativo e para você receber todas as notícias do futebol brasileiro, em especial do Santos, você precisa baixar o aplicativo, que é completamente gratuito. O link está na descrição ou no QR Code que está aparecendo na sua tela, e lá também você tem informações da Champions League, que já voltou com tudo, tem transmissão ao vivo da Bundesliga, enfim, aplicativo completo que você precisa ter no seu celular, tá certo? Bom, vamos então ler a matéria que está lá na OneFootball, que fala o seguinte sobre esse aumento de jogadores estrangeiros por partida. Os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro aprovaram de forma unânime a mudança do limite de estrangeiros nos jogos de torneio nacional, ou seja, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Paulista, enfim. Antes, com o limite de 5 nomes, as partidas poderão contar com 7 jogadores de outras nacionalidades. A votação aconteceu na terça-feira na sede da CBF, em Conselho Técnico da Série A. O Santos foi representado pelo seu vice-presidente José Carlos de Oliveira. Atualmente, o Peixe conta com 7 estrangeiros: Zabala, Rodrigo Fernandes, Carabarral, Mendonça, Daniel Ruiz, Soteldo e Miguelito. Na regra antiga, por exemplo, o Santos só poderia ter 5 desses jogadores entre os relacionados. Com a nova regra, poderá ter todos. O técnico Fabian Bustos passou por situação semelhante. Rodrigo Fernandes, Sanches, Johan Júlio, Angulo, Velasquez e Goulart, que é brasileiro, mas naturalizado chinês, o que rendeu a mesma situação. Ele precisava deixar um nome fora e o escolhido era Carlos Sanches. O Lisca também passou pela mesma situação de tirar alguns jogadores estrangeiros, acabava tirando o Johan Júlio, acabava tirando o Angulo. Enfim, então esse é um problema que, óbvio, se o Santos tiver 9 jogadores estrangeiros, ainda vai ter que ter uma certa escolha. Mas isso, ao meu ver, é positivo. E por que eu acho que é positivo? Porque é um mercado que precisa ser melhor observado, e isso você tem um departamento de scouting, então você tem que dar mais ouvido ao scout do seu clube. O Daniel Ruiz, por exemplo, trazendo um exemplo mais atual, ele é uma indicação do departamento de scout do Santos. O presidente do Santos, Andrés Rueda, ele concedeu uma entrevista para um jornal colombiano e ele falou isso: Daniel Ruiz é um jogador que estava sendo monitorado pelo scout do Santos. É um jogador que vem com certo potencial, ele ainda não estreou, a gente não sabe se vai dar certo ou não, mas o scout viu potencial no atleta. O Santos se coloca à disposição, dependendo do rendimento do Ruiz, de pagar cerca de 20 milhões de reais por um jogador que é jovem, é visto lá na Colômbia como uma grande promessa. Então acho que isso é saudável para o clube. Porque se você acerta num jogador, você vai num clube de menor expressão da América do Sul, por exemplo, que em tese o jogador é mais barato, entre aspas, e ele te dá um retorno técnico, futuramente, se ele é mais jovem, ele também pode te dar um retorno financeiro. Os clubes da Europa, devido às proporções, obviamente, faz isso. Você acha que o Barcelona, o Real Madrid, o PSG, o Chelsea, vem aqui no Brasil e contrata os jogadores cada vez mais jovens? Por quê? Porque tem um departamento de scout que funciona. Então eles pegam as nossas promessas, pra gente é um valor, nossa, resolve a nossa vida, lá na Europa é troco. E por que não o Santos e outros clubes brasileiros começarem a fazer isso? Observar talentos da Colômbia, da Venezuela, própria Argentina, Uruguai. Jogador bom e jogador ruim existe no Brasil, existe em todos os países. Bom e ruim. Aí vai da análise do clube que está contratando,
Essa é a minha avaliação. E, obviamente, o real está mais valorizado do que moedas de outros países da América do Sul. Então, o nosso dinheiro, né, acaba valendo mais. É mais barato para os clubes brasileiros contratarem de outros times da América do Sul, por exemplo, do que o Santos chegar e contratar um jogador do Palmeiras, Santos chegar e contratar um jogador do São Paulo, do Botafogo, né? Até mesmo o Cuiabá. O Santos contratou o Joaquim do Cuiabá, se comprometendo a pagar quase 17 milhões de reais pelo Joaquim, né? Será que o Santos não poderia encontrar um zagueiro igual ou melhor que o Joaquim em algum clube da América do Sul, por exemplo? Né? Tô jogando aqui no ar. Aí eu vi algumas pessoas que são contra a questão do limite de estrangeiros falando, mas aí vai tirar o espaço de jogador da base. Tem 2 pontos. Primeiro, todo jogador da base é bom? No próprio elenco do Santos, todos os jogadores que hoje vieram da base são bons? Todos os que estão no elenco? Não é todo mundo. Não é porque é da base que o cara é uma joia, que o cara é um craque. Não. Tem jogadores que são bons, que se desenvolvem, tem outros que não. Se o cara for diferenciado, se o jogador for diferenciado, independente se o Santos trouxe jogador estrangeiro, jogador brasileiro, ele vai jogar, ele vai ter o seu espaço. E cabe também ao atual treinador observar isso. É da competência do treinador. Observar se o menino da base está pronto para ser titular, está pronto para ser relacionado aos jogos, entrar aos poucos, cabe ao técnico. Ter mais estrangeiro no elenco ou não, na minha visão, não altera isso se o cara que veio da base for bom. Ponto. E também nada impede que o menino, né, usando esse mesmo argumento, vai tirar espaço do jogador da base. Aí o Santos vai e me contrata um William Maranhão, por exemplo. O William Maranhão não está tirando espaço de um menino da base? É a mesma lógica. Então, eu repito, jogador bom e jogador ruim existe no Brasil, existe em outros países também. Não é exclusivamente da América do Sul, por exemplo, né? Outra questão também, que isso pode, de uma forma, evitar acontecer, vou até dar o exemplo do Ângelo, né? Quem acompanha aqui os vídeos, alguns vídeos mais para trás, eu falei, olha, a questão do Ângelo, que hoje é bastante criticado, o Ângelo tem algumas falhas, né? Ele tem que finalizar mais, não é um jogador que tem muitos gols por ser atacante, deveria ter mais gols, tudo isso que a gente já sabe. Às vezes prende um pouco mais a bola, vejo muito potencial no Ângelo, gosto muito do Ângelo, mas a gente também tem que analisar. Ele não é um jogador que ainda está preparado, ainda tem que amadurecer bastante, mas ele foi lançado ao profissional com 15 anos. Com 15 anos, né? Não tô falando que ter um aumento de estrangeiros vai coibir isso, mas só dando exemplo. Às vezes você pula etapas achando que o menino da base vai resolver todos os seus problemas e não é bem assim, né? Enfim, acho que é uma questão interessante. Espero que o Santos saiba aproveitar isso daqui nos próximos anos, né? Contratar jogadores promissores, quem sabe por um preço mais acessível, para ter um retorno técnico e um retorno financeiro. E que cada vez mais os clubes, principalmente o Santos, né, que é o que a gente está mais interessado aqui, entendam a importância de desenvolver o departamento de análise de desempenho, o famoso scout. Lá na Europa, eles fazem muito isso. Ou você acha que o presidente do Real Madrid, o presidente do PSG, o presidente do Barcelona que fica indicando o jogador? Não. É uma equipe que está por trás, que monitora os jogadores, diversos mercados, e fala, tem que ir nesse, tem que ir nesse, tem que ir nesse. Dá um exemplo do Ângelo. Será que o presidente do Milan sabe quem que é o Ângelo? Mas se tem alguém que é responsável pelo departamento de scout do Milan, viu potencial no Ângelo, manda um olheiro lá na Vila Belmiro para ver o Ângelo. Se ele é bom, se ele pode servir aqui. É essa que é a lógica. Se a gente quer que o futebol brasileiro, e quando eu falo futebol brasileiro, sempre dando ênfase no Santos, obviamente, evolua, a gente precisa também evoluir em certos processos. E também entender, não é porque o cara é estrangeiro que ele vai ser melhor ou pior do cara que é brasileiro. Repito o que eu já falei 90 vezes nesse vídeo. Jogador bom e jogador ruim existe em todos os países.
E, de uma certa forma, é mais barato você contratar lá fora do que aqui no mercado nacional, que tá, né, banalizou. Qualquer jogador brasileiro hoje que não joga nada, cara, às vezes foi rebaixado para a Série B, tá ganhando 300, 500 mil reais. E você poderia contratar um jogador melhor por um valor bem mais baixo na América do Sul. Enfim, dei aqui a minha opinião, quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, tá bom? Sempre comentários respeitosos, respeitando coleguinhas, sem vivemos uma democracia, tá certo? Grande beijo pra vocês e até um próximo vídeo.